Deixa eu falar um negócio que vai te abençoar. Eu gosto muito de falar isso, o Espírito Santo mandou falar hoje. Quando você veio para a igreja, ou quando você vier para a igreja, e você sentar aí, é bom você pensar assim: eu não estou num cinema, eu não estou num teatro, num shopping, eu não estou num lugar de lazer. Eu estou diante do Todo-Poderoso. Você não tem que nem olhar e imaginar que está diante de mim. Porque a igreja do Senhor Jesus, que é dele mesmo, ela vê assim. Ela não vê o homem. Ela olha para cá, ela não vê um pastor barrigudo, careca, baixinho. Não. Ela vê o anjo de Deus falando com ela. Assim ela será abençoada. Então, o diabo faz as pessoas hoje olharem para as falhas, para os erros. Então a pessoa já chega na igreja e não vê Deus falando, vê o homem. Não vai ser abençoada. Porque Deus vai ter que usar alguém nessa terra. E não tem ninguém que não seja falho, que não seja errante e que não peque. Não existe. Então, como é que o diabo vem trabalhando? Muitos chegam na igreja e ficam olhando ou pensando em coisas que não tem nada a ver. Está escrito: se os teus olhos forem bons, o seu corpo será iluminado. Ou seja, a sua vida vai ser uma bênção. Então lute para ter bons olhos. Lute, use a sua inteligência. Deus vai ter que usar alguém. Eu sou abençoado, Deus usando alguém. Eu às vezes assisto palavras de vários pastores até que eu nem conheço, mas eu estou buscando a Deus, eu estou ali com bons olhos, porque não existe ninguém perfeito. Então, quando você chegar aqui, você tem que pensar assim, ó: eu estou diante daquele que nunca falhou com o seu povo, diante daquele que fez tudo que tinha que ser feito, inclusive dar o próprio filho para salvar a humanidade. Deus deu o próprio filho para salvar aqueles que não rejeitam ele. Então, quem vai ser salvo? Quem não rejeitar ele. Por causa dos judeus, nós passamos a ter esse privilégio. Está escrito: e a todos quanto o aceitaram, o receberam, deu-lhe o poder de ser filho. Aceitou ele como único e suficiente Salvador, tem o direito da salvação. Então, não deixa nada manchar os seus olhos, porque em lugar nenhum você vai achar alguém perfeito. Eu estou falando isso para te ajudar. Você tem que sentar aqui e pensar assim: eu não estou diante de homens. Igual esses dias eu estava falando com uma pessoa que a minha vida inteira, quando eu tiro o meu dízimo, ou quando eu faço a minha oferta, na minha cabeça eu estou dando para Deus, para a obra de Deus. Porque nos últimos anos nós temos visto muito escândalo. Então a pessoa fica... É uma maneira que Satanás tem para a pessoa ser infiel. É uma estratégia que o diabo tem para a pessoa não priorizar mais a Deus. Isso tudo você tem que entender, para você não ser presa fácil do diabo. Bota dentro de você: eu não estou diante de um homem, eu não estou em qualquer lugar, eu estou na igreja, eu estou na porta do céu. Pensando assim, você vai conservar a sua fé e a sua salvação, porque nós estamos vivendo o tempo da apostasia. As pessoas estão caindo na fé. Muitos que estão dentro da igreja estão mornos, não estão mais vivendo aquela fé do início, aquela fé pura. Isso é muito grave. Aliás, quem está dentro da igreja vivendo uma fé morna está pior do que quem está lá fora, porque quem está lá fora sabe da sua real situação. Então não deixa Satanás te enganar. Você não está diante de homem. Você, nós vamos ter que buscar Deus em algum lugar. Está lá escrito: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança. Foi ele que instituiu a igreja. Foi Jesus que instituiu a igreja.
Então o diabo quer banalizar a casa de Deus, a igreja. Só que ele banaliza nas mentes. Não deixe isso acontecer na sua mente. Lute, conserve os bons olhos, porque é para o seu próprio bem. Eu mantendo os meus bons olhos para com a igreja, para com o povo, para com Deus, eu estou fazendo um bem para mim. Conserve isso dentro de você, porque não é para ninguém esse bem. É para mim, é para você mesmo.